Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Confere com a tua Bíblia, diga amém. Agora vamos todo mundo juntos, repetindo conforme eu parar, conforme minha versão. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Agora forte, ele era herói da guerra, porém leproso. Mais uma vez, ele era herói da guerra, porém leproso. Coloca o hino agora, filho. Aleluia. Aí tu explora o retorno aqui no playback, filho. Explora o retorno no playback, tá sem aqui. Então, depois eu canto, que tá sem o retorno no playback, eu não escuto, que é a primeira vez que eu vou cantar. Não se preocupe não. Não se preocupe não, tá bom? Não se preocupe. Então, vamos voltar para o clima da mensagem. Naamã era um herói. Naamã era um herói. E era herói de guerra. Era um herói de guerra. O texto diz que Deus usava Naamã. O Senhor dos exércitos usava Naamã, sem que Naamã soubesse. O Senhor usava Naamã na guerra. Naamã foi um instrumento nas mãos de Deus, para Deus dar vitória ao seu povo. Tudo que Naamã queria, Naamã tinha. É sabido que ele tinha uma esposa que se preocupava com ele. É sabido que ele era um homem de muito conceito. É sabido aqui que ele era um homem grande. O próprio verso 1 que li, dá quantas qualidades, quantos adjetivos a Naamã. Mas como já tenho falado para os irmãos, todo mundo parece ter um porém na vida. Todo mundo parece ter um calo. Ele era leproso. Paulo tinha um calo, um mensageiro de Satanás. Curava todo mundo com pontos de contato. Leva esse lenço lá que o cara é curado. Leva esse avental que o homem é curado. Mas ele diz: foi-me dado um espinho na carne, mensageiro do Satanás para me esbofetear. E ele diz: por 3 vezes pedi a Deus que o afastasse de mim. E Deus disse assim: a minha graça te basta, não vou tirar. É possível você orar para alguém ser curado e você continuar enfermo. É possível você orar por uma pessoa e ela ser abençoada e você continuar no seu sofrimento. O ministério de cura divina é muito profundo, porque, primeiro, a Bíblia diz que Jesus chegava em lugares onde muita gente estava doente. Aí o texto diz: e ele curou a
todos. Repito, e ele curou a todos. Mas outro texto diz que ele passava onde tinha uma multidão, onde havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, e ele deixou a multidão enferma e foi curar um homem de 38 anos e os demais ficaram doentes. O ministério de cura divina é assim. Obrigado, Edivânio. Não é uma manipulação humana, não é uma fabricação humana. Não há pastor que fabrique cura, ele pode ministrá-la. Mas o querer e o efetuar é do Senhor. Aleluia, aleluia. Naamã tinha uma lepra. O desgosto da vida de Naamã era essa lepra. O porém da vida de Naamã era esta lepra. Se não fosse essa lepra, ele era um homem realizado. Mas ele tinha esse porém. Leproso. Você sabe que no Novo Testamento Jesus curou muitos leprosos. Você sabe que o leproso tinha que ficar isolado de todo mundo, até mesmo da família, privado da sociedade. Quem tinha lepra tinha o maior desgosto da vida. Só lembro de quando o Cazuza descobriu que tinha AIDS em 86 por aí. Acho que sim. Dizem que ele soltou um palavrão, maior do mundo. Porque na época não tinha cura, nem tinha tratamento. Hoje, raramente uma pessoa morre com esse vírus. Não morre mais. Muito difícil, difícil. Esse homem precisou ir a um profeta para ser curado. Precisou mergulhar 7 vezes nas águas sujas do Rio Jordão, sem querer. Ele desceu ali, pode ter querido por causa do conselho dos seus servos, mas ele ficou irado quando foi ordenado para ele descer lá. É sabido que ele ficou curado dessa lepra. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que cada semana Deus vai nos revelando coisas nesse texto. O propósito no domingo é passear até no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, explicando o que é cura e orando por cura. E até aqui o Senhor tem deixado a gente nesse texto e tem permitido a gente orar pouco por cura. E eu perguntei a ele essa semana, por que é, Senhor? Porque meu propósito no domingo é orar muito para as pessoas serem curadas. Mas o Senhor me deixa nesse texto e vai me mostrando coisas, e eu perguntei a ele, sinceramente, Senhor, por que é? Porque meu propósito é pregar 10, 15, 20 minutos, ensinar alguma coisa nesse sentido e orar muito para que o povo se levante de suas enfermidades, para que o povo se levante de suas dores. Por que é? Aí Deus me disse que quer ter um tempo com a igreja instruindo-a sobre o assunto. Porque todo mundo que se baseia na palavra tem vitória. Toda igreja que se baseia na palavra não bambeia. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Deus já nos deu um sermão sobre 7 aplicações, outro sermão sobre 7 lições, outro sermão sobre os 7 banhos. Há 8 dias eu preguei sobre as 7 chagas. Aqui eu quero sucintamente falar mais algumas coisas, mas diretamente relacionadas à lepra propriamente dita. Eu gostaria de meditar com você sobre, por exemplo, o que foi que causou essa lepra em Naamã. Digam comigo, causas. Mais forte. Gostaria de meditar com você nessa noite também sobre os sintomas que Naamã deveria sentir. Digam, sintomas. Mais forte. Eu gostaria de meditar um pouquinho também nessa noite sobre a cura. Digam cura. Então digam causas, sintomas e cura. Vamos lá, causas, sintomas e cura. Agora olhe para mim. Causas, sintomas e curas. Olhe para mim, só vocês. Aleluia.
O que foi que causou aquela lepra em Naamã? Certamente, o que causava lepra nas demais pessoas. Toda atenção é pouquíssima, escutem. O que foi que causou aquela lepra em Naamã? Certamente a mesma coisa, ou as mesmas coisas que causavam lepra nas demais pessoas que naquela época adoeciam. A lepra tem um perigo transmissor terrível. A lepra, facilmente ela passa de uma pessoa para outra. E o que foi que fez Naamã contrair lepra? O que é que faziam as pessoas contraírem lepra naquela época? Quais eram as causas? Eu vou dizer a primeira causa. A lepra era causada pelo contato direto com pessoas leprosas. Número 1. Contato direto com pessoas leprosas. Digam comigo, contato direto com pessoas leprosas. Você sabe que um leproso transfere ou transmite ou contamina outra pessoa com a lepra só pelo simples fato de falar perto dele, de espirrar ou tossir perto de uma pessoa. Você sabe que o beijo de um leproso pode transmitir a lepra para você, para uma outra pessoa. O simples beijo. Parece-me, quem for dar saúde aqui me corrija, que o vírus do HIV não transmite pelo beijo. Eu estou certo? O beijo não contamina. Quem é aidético pode beijar o outro, não tem problema nenhum. É assim? Viu? Isso. Só o beijo simples não passa. Mas um beijo qualquer de um leproso transmite a lepra. Alguém me ouve? Então, Naamã deve ter tido um amigo ou uma amiga, leproso ou leprosa, para adquirir a lepra. Ele deve ter tido alguém com quem ele se acompanhou, e aquela pessoa era leprosa, e a lepra passou para ele. E agora ele foi contaminado por causa daquela amizade que ele tinha. Queridos, quantas pessoas na igreja são contaminadas pelo pecado por causa de suas companhias, por causa das pessoas com quem se acompanham, por causa de suas amizades? Quantas pessoas estão na casa de Deus que poderiam ter uma vida bem perto do Senhor, mas não vigiam com suas amizades? Você sabe que você tem que ponderar com quem você se acompanha, no sentido de comungar. Até mesmo dentro da igreja existe o trigo e existe o joio. Não é todos da igreja com quem você deve se acompanhar. Não é todos da igreja com quem você deve se acompanhar e comungar. Você sabe o que está escrito na palavra de Deus no Salmo 1? Lá está escrito uma grande advertência. Lá está dizendo: feliz é o homem que não anda com certas pessoas, não se acompanham com certas pessoas. Nós precisamos vigiar de todo o coração. Eu pergunto, como você pode se acompanhar com uma pessoa, para comungar com ela, com uma pessoa que não serve ao mesmo Deus? Amós escreveu no capítulo 3, verso 3, como andarão dois juntos, se entre os dois não existir acordo? Como pode um jovem cristão namorar com uma pessoa que não é cristã? Me responda como. Me responda como é que dá certo você se acompanhar com alguém que tem a lepra do pecado. Me perdoe se alguém está aqui que ainda não se converteu a Cristo, mas quem não se converteu a Cristo tem a lepra do pecado impregnada dentro dele.
Você muitas vezes está na igreja, vê um jovem servindo a Deus de coração e começa a namorar com um descrente, na perspectiva dele trazer aquela pessoa para Cristo, e é ele quem arrasta a pessoa para o mundo. Você que é jovem, confia no Senhor para namorar com alguém e casar com alguém da mesma tribo, aleluia, que sirva a Deus da mesma forma. E você que pensa, bispo, e se eu não arrumar? Então, se você não arrumar, confie em Deus e espere o céu, porque a fé, nem que dê na canela, tem que ser levada até a sepultura. Você vai se acompanhar com uma pessoa que não serve ao mesmo Deus? A regra de Israel era namorar e casar com alguém que fosse de Israel, e especialmente da mesma tribo. Casamento e namoro não é brincadeira. O que é que você quer? Se acompanhar com leprosos? Você vai quebrar a cara. Eu não sei se eu diga. A Bíblia Sagrada diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito isso na palavra de Deus, João capítulo 2, 1 de João 2,15. Tiago também escreveu: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A lepra se pega quando a pessoa tem amizades com quem tem a própria lepra. E você, se não quiser se contaminar com o mundo, então nessa noite crie capricho, tenha misericórdia de sua alma e passe a ter comunhão com quem serve a Deus. E eu quero te dizer, tome cuidado do bocado de joio que tem dentro da igreja, lobos disfarçados de ovelhas, nem esses são dignos da sua comunhão. Mas como foi que Naamã contraiu aquela lepra, além do contato direto com leprosos? Ele deve ter contraído a lepra por frequentar ambientes onde os leprosos estavam. Era assim que a lepra era transmitida. Você estava bonzinho e ia visitar um ambiente de leprosos. E você saía de lá, a lepra já tinha impregnado em você. Então, Naamã, aquele homem grande, deve ter andado em lugares que não deveria andar. Em lugares onde leprosos estavam. É sabido que o vírus da lepra é transmitido através do ambiente. Se não for através de um amigo, é através do ambiente. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite: será se nós não devemos tomar cuidado com ambientes onde nós vamos? Será se todos os lugares nós devemos ir e nos deleitarmos? Se for para pregar o evangelho, você pode entrar até dentro do inferno. Mas para se contaminar, você não pode ir. Como que um casal pode frequentar um motel para terem uma noitada, quando antes dele entrar, um casal de homossexual chegou lá e teve 3 horas de orgias? Como um casal de cristãos pode frequentar um motel, se aquela cama que ele vai se deitar com a sua esposa querida, há 3 horas, chegou um casal ali e adulterou, fornicou, se prostituiu? Muitas vezes existe até pedofilia nesses motéis. Toma cuidado, meu filho. Você quer ter uma noite abençoada com a sua esposa? Escolhe um ambiente sagrado, um ambiente maravilhoso. Motel foi feito para prostituição, motel foi feito para desgraça. Lá existe um demônio de pombagira. Se você levar a sua esposa lá, você sai desgraçado. Eu não sei se eu diga. Como pode um servo de Deus frequentar um bar, sentar numa mesa de bar e ficar ali, meu Deus, olhando para as paredes e se contaminando? Se naquele lugar que ele está, aquilo foi feito para bebedeira, para cachaçada, para briga? Será se não tem uma pizzaria, um lugar mais aberto? O que é que você quer em um ambiente como esse? Quer que um servo de Deus quer frequentando um cassino? Esses ambientes o servo de Deus não pode frequentar.
Esses lugares foram criados para a manifestação do pecado. E se você quiser se manter incontaminado, não frequente esses lugares. Só vá se for uma necessidade urgente ou para pregar o evangelho. Devemos ter consciência dos lugares que estamos frequentando. Mas você pode dizer: bispo, assim eu vou ter que fugir desse mundo. Não, eu já disse, se necessitar, de fato você vá. Mas tem gente que não necessita não. Chega uma vaquejada dessa que está chegando agora, eu não estava nem lembrado, eu vou dizer. Eu digo ou não digo? Eu vou dizer, chega uma vaquejada dessa aí agora, eu conheço irmãos que são obrigados a ir. Se for o capitão ou alguém da guarda da cidade, ele é obrigado a ir, que está trabalhando. Se for alguém que tem um pai que tem uma banca lá para vender e o pai obriga, ele é obrigado a ir. Mas você que não tem nada a ver não é obrigado a ir. Tem gente na casa de Deus que inventa coisinhas para poder estar lá dentro, eu sei. Viu? Inventa que vai por causa de uma outra coisa, mas Deus sabe que você quer pecar. Deus sabe que você quer estar perto do demônio, do diabo. Pois lá é ambiente de leprosos espirituais. Eu coloco novamente minhas palavras. Perdoe-me se eu estou ferindo alguém aqui que não é da igreja e vai. Mas eu vou dizer novamente. É ambiente de leprosos. Quem vai se contamina e não volta com a mesma fé. O diabo decapita você e você não volta com a mesma fé. Você só cresce na fé no ambiente onde Deus está. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu filho, quando você era do mundo, você ia, mas agora você não é mais do mundo, você pertence a outro mundo. Não frequente ambientes de pecadores, senão o pecado pega em você. Eu já vi crente ir para terreiro de macumba, com a pretensão de saber como era que era lá, e voltou desviado. Outros foram para vaquejada, voltaram desviados. É assim que acontece com quem não vigia. Vigia, senão a lepra pega você. Deus tem uns recados fortes aqui, hoje eu vou dar. Eu vou dar esses recados. Cuidado, cuidado com o lugar que você frequenta, senão você vai ficar leproso espiritualmente, e Deus não vai conseguir mais te usar. Por que foi que Naamã ficou leproso? Além dessas coisas já apresentadas, contato direto, ambiente, Naamã também deve ter ficado leproso, como todos ficavam por algum motivo, desses que já estou apresentando outros mais. Ele deve ter ficado leproso por causa que ele deve ter se alimentado no mesmo prato que alguém se alimentou. A lepra, o vírus da lepra é transmitido através também da alimentação conjunta. Alguém está me ouvindo? Ele é transmitido através da alimentação. Se a alimentação for conjunta. E eu fico imaginando naquela época quem era que contraía a lepra por uma alimentação conjunta. Era aquele homem que saía de casa e frequentava um bar. E para dar uma de romântico, sabe o que fazia? Colocava um copo de cerveja para ele e a mulher beberem juntos. A mulher contaminada do vírus da lepra, quando ele bebia no mesmo copo, a lepra passava para ele. A mesma coisa acontecia com as mulheres. Bebiam no mesmo copo que os leprosos bebiam, e às vezes a lepra estava escondida, o cara não via. Que a lepra começava geralmente debaixo da roupa, e não saía assim só não. Demorava algum tempo para poder a lepra se apresentar. Tem gente que escondia a lepra durante meses, durante semanas, até a lepra começar a sair pelo pescoço e sai pelo nariz, no rosto. Mas tinha gente que escondia e contaminava muitos. Eu quero dizer, Naamã deve ter comido no prato de um leproso. Naamã deve ter se alimentado no mesmo prato, na mesma xícara, no mesmo copo de um leproso, e por isso que ele ficou leproso. Eu quero perguntar a você: você está comendo com quem? Você se lembra de Daniel lá na Babilônia?
O rei disse: coma das minhas iguarias, são as melhores. O que foi que Daniel disse? O Senhor colocou no meu coração para não me contaminar. Não vou comer dessas desgraças aqui. Pode ser boa para vocês, mas para mim não presta. Glória a Jesus. O verdadeiro servo sabe dizer, sabe afirmar, sabe escolher do que vai se alimentar. Do que é que esse mundo se alimenta, querido? Esse mundo se alimenta de pornografia. Esse mundo se alimenta de alcoolismo. Esse mundo se alimenta de tabagismo, do engano, da prostituição, da mentira, da inveja, da traição, da cobiça e do ódio. Essas coisas são e fazem parte da mesa do diabo. O verdadeiro servo de Deus não se alimenta dessas desgraças. O servo de Deus se alimenta da palavra. O servo de Deus se alimenta de outras coisas. Ele não come no mesmo coxo do ímpio. Ele não come do jeito que o ímpio come, nem se alimenta das mesmas coisas. O crente vai morrer dizendo: prostituição é pecado, traição é pecado, pornografia é pecado, fornicação é pecado, namoro às escondidas é pecado, sexo antes do casamento é pecado, homossexualismo é pecado, tabagismo é pecado, alcoolismo é pecado, mentira é pecado. Essas coisas são a mesa do diabo, mas o crente se alimenta da mesa do Senhor, porque não quer contrair lepra. Não quer contrair lepra. Eu lembro do que Jesus falou uma vez em João 6. Ele disse assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, aleluia, alacanturi baixária, quem de mim se alimenta viverá por mim. Se você quer ter vitória, se alimente de Jesus, se alimente das coisas de Deus, não se alimente dessas desgraças. Não tenha inveja de festa do mundo, porque a festa mais linda do mundo acontece aqui dentro, onde a presença de Deus está. Não se contamine com a lepra, não coma com o leproso, não ande com o leproso, não frequente lugares leprosos, espiritualmente contaminados, para você se manter, como a Bíblia diz, uma igreja incontaminada, um povo que não se contamina e que diz não ao pecado. Pecado para nós é pecado, ele não tem meio termo. Pecado é lepra, lepra é pecado aqui no sentido da mensagem, não tem meio termo, é pecado. E quem o comete vai para o inferno. E quem o comete não conhece a Deus. Quem permanece nele não conhece o Senhor. Quem conhece ao Senhor se livra da lepra do pecado. Quem está entendendo até aqui? Por favor, diga para o irmão que está perto de você. Diga: a coisa não é brincadeira não. Até aqui eu te apresentei 3 verdades sobre a lepra, dentro das causas da lepra. Deixa eu prosseguir mostrando mais algumas verdades sobre a lepra, mas agora dentro do seguinte pensamento: quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Aí você vai testar se você está espiritualmente leproso. Agora nós vamos ter você vai medir você mesmo, para ver se você está leproso ou não. Quais são os sintomas? Como é que eu posso diagnosticar se estou leproso espiritualmente ou não? Como é que eu posso diagnosticar? Você sabia? Deixa eu dizer a quarta verdade dentro dessa questão dos sintomas agora. Você sabia que uma pessoa leprosa, ela fica totalmente insensível ao que acontece com ela? Você sabe que uma das melhores enciclopédias do mundo define a lepra. Ela diz que um dos primeiros efeitos da lepra, devido ao acometimento dos nervos, é a supressão da sensação térmica, ou seja, a incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente no local afetado.
Se esse braço, que Deus me livre, estiver afetado com a lepra, você pode derramar sobre ele um balde de água quente que eu não sinto, ou um balde de água fria eu não sinto. A quarta verdade que eu quero te apresentar, dentro agora da questão dos sintomas da lepra, é que a lepra deixa a pessoa insensível. Viu? A pessoa perde a sensibilidade, perde o poder e a capacidade de sentir. Irmãos, Deus tem algo muito importante aqui hoje para nós. Você vai sair daqui orientado por Deus. O leproso perde a capacidade de sentir. Era assim que acontecia com Naamã. Quando a mulher dele passava a mão no seu rosto, contaminado, ele não sentia mais afeto, afago, melhor falando. O homem leproso não sente nada. O lugar afetado fica insensível. Isso traz um transtorno. Você sabe que um dos transtornos maiores que eu vi na televisão recentemente foi uma mulher que não sente dores. Ela se queima no ferro, se corta com a faca e não sente a dor, o sangue sai e ela chorando para ter dor. A lepra deixa uma pessoa insensível. Pode queimar, pode cortar o lugar que ele não sente. Ah, meu irmão, olha para cá. Assim é quem está leproso espiritualmente na igreja. Tem muita gente insensível na casa de Deus. Muita gente que não sente nada. Quantos na casa de Deus antigamente sentiam desejos de ler Bíblia, orar a Deus, evangelizar? Quantos? Era uma bênção na casa do Senhor. Mas depois de algum tempo, parece que andaram com gente leprosa, em ambientes leprosos, comeram com gente leprosa, e você percebe que essas pessoas não sentem mais nada. Chegam na casa de Deus e saem, parece que não sentiram nada. São insensíveis à voz do Senhor, insensíveis à voz de Deus. Ninguém chora mais na presença de Deus. Ninguém sente mais nada. Deus fala, o pregador se esperneia. E ele está insensível à voz do Senhor. Passa pela Bíblia, mesmo que não passar por nada. O celular ele catuca o tempo todo. Se não desligar o Wi-Fi, ele perde o culto. Mas não é sensível à palavra, passa por a Bíblia mesmo que nada. Como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa tem a bênção de Deus? Se o pregador ministra a palavra preparada, a mensagem sexta-feira, Capitão Forte. Meu Deus. Foi gravada aquela mensagem, pastor? Ajeita, coloca na internet, ali, coisa do céu. Não se prega aqui dali sem se consagrar e sem estudar, não. Aí o cara está na igreja, mesmo que nada, ele é uma pessoa totalmente desrespeitosa à palavra do Senhor. Ó, irmão, você desrespeita tudo, mas não desrespeita a palavra, não. Não desrespeite a palavra. Não seja insensível à voz de Deus. Não seja insensível. Deus trabalha com gente sensível. Volte a chorar. Volte a glorificar a Deus como antes. Volte a ser o crente que você era antes. Pare de insensibilidade. Sem contar naqueles que têm condição, mas não são sensíveis às necessidades da igreja. Como que uma pessoa não dizima na igreja? Como que uma pessoa nega os dízimos para a igreja? Como que uma pessoa, meu Jesus, conversa na hora de um culto, a não ser para resolver uma coisa? Se você vê alguma vez eu conversando aqui em cima do altar, é sabendo quem é que canta primeiro, quem canta depois, quem vem ali.
mas por desrespeito, por irreverência, eu digo assim: sabe onde os conversadores dos cultos deveriam ficar? Em casa. Sabe quem vem para o culto e não precisa ficar do lado de fora e fica, deveria ficar em casa. Tem gente que precisa ficar, tem uma criança, né? Tem uma criança que tem que ir atrás, às vezes está doente, tem que entrar, tem que sair, Deus sabe. Mas a igreja não é lugar de irreverência, não. Ontem eu estava com a minha mãe na cozinha de minha avó, tem 90 anos, vai fazer, e minha mãe reclamando, minha mãe dizendo: meu filho, sim, eu não sei o que é que eu faço, eu estou lá na igreja, a igreja lotada de gente, lá na serra, daqui a pouco quando eu abro os olhos, a mocidade tem saído todinha, daqui a pouco entra. Eu disse: mamãe, é em todo canto, só conheço uma igreja que não é assim. Eles chegam e sentam e assistem o culto. Chegam antes, sentam no culto, ouve a palavra e guarda. Tem sintomas de seita, mas não é uma seita. Tem sintomas de seita, mas é uma igreja. É uma igreja. E eles estão mudando no Brasil inteiro. Mas você está convidado a assistir um culto, eu deixo, se você quiser. É na quinta-feira. Eles vão dizer que só quem estão certos é eles. Mas vão ter que mudar, porque eles não são os únicos certos. Mas eu estou falando neste aspecto. Só existe uma igreja onde o respeito pela hora do culto é enorme. Total, mais do que todas, por onde eu já fui. Essa se chama Congregação Cristã do Brasil. Eu duvido uma pessoa nas calçadas conversando besteira, chupando bombom e falando de futebol e de política. Eles entram e sentam, escutam a palavra, porque tem temor da palavra e respeito por quem prega. Mas nos outros lugares é um sacrifício. Os pastores têm que dizer: vamos entrar para começar. Todo mundo sabendo que 5 minutos antes já era para estar dentro da igreja. Diga comigo: Senhor, me deixa ser sensível. Talvez seja melhor você dizer: Senhor, me faça sensível à tua presença. Sai dessa lepra hoje. E tem uma coisa que eu quero te dizer, eu volto àquele ponto. Se você se acompanhar com crente leproso ou gelado, você gela do mesmo jeito. Porque ele bota você para ficar impaciente na hora do culto. Ele te chama para sair de dentro da igreja na hora da palavra sem necessidade. E você acompanha. Diga comigo: está repreendido em nome de Jesus. Ainda dentro dos sintomas, deixa eu te apresentar uma outra coisa sobre os sintomas, que aqui já vai para a quinta coisa, a quinta verdade, né? Eu quero até dizer uma coisa que nesse ponto aí, da insensibilidade, eu lembro do que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos estão na igreja, mas o coração está longe do Senhor? Deus tenha misericórdia. Eu lembro do salmista, quando orou, ele disse: Senhor, Senhor, ensina-me o teu caminho. Alguém me ouve? Ensina-me o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Una o meu coração ao temor do teu nome. Será que dá para dar glória a Deus com isso? Una o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, 11. Mas uma quinta coisa para a gente correr. Dentro dos sintomas, a lepra tem um sintoma que todo mundo sabe: quem a tem é manchado. A lepra causa mancha, diga mancha. Você precisa saber que outro sintoma da lepra
é ou são as manchas. O leproso é manchado. O leproso, às vezes, contrai a lepra em um lugar que a roupa cobre, mas com o tempo as manchas vão aparecendo, conforme a doença vai avançando, e chega o momento que é impossível esconder a lepra, porque ela já está no rosto, já está na boca, já está na garganta, começou nas costas, e agora está no rosto. Naamã tinha um problema muito sério, porque a lepra que estava num cantinho lá dele, daqui a pouco estava saindo pela mão, a empregada dele percebia já, manchas, a lepra traz manchas, é um dos sintomas. Quero dizer uma coisa para você, o cristão que permite o pecado agir em sua vida, sabe qual é a consequência? Vai viver manchado. Entendeu? O cristão que permite o pecado acabar com seu testemunho, vai viver manchado. Ninguém vai confiar nele. Ninguém vai dar um nada pela sua palavra, porque ele é manchado. O nome dele é sujo. E eu não estou falando de sujeira no SPC propriamente dito, não. Que às vezes você é obrigado a atrasar. Eu estou falando de mancha no testemunho. Eu estou falando de mancha porque você fala besteira, fala bobagem. Eu estou falando de manchas porque você é uma pessoa irada, fala o que não deve. Eu estou falando de manchas porque você não perdoa, e quando aquela pessoa passa perto de você, você frange o rosto, e todo mundo sabe que você odeia. Eu estou falando mancha porque aquele pai de família não se confia em deixar a sua filha ir na sua casa, ou andar com você, porque você dá uma cantada. Eu estou falando mancha, meu jovem, por causa que você namora com duas na noite, e a mocinha da igreja não se confia em namorar com você, porque você vai botar a ponta nela antes de se casar, e quando você se casar, você vai ser um traidor do mesmo jeito que você era quando namorava, você vai ser quando casar. Tira essa mancha da sua vida. Estou falando mancha nesse sentido, mancha moral. Eu estou falando de mancha no testemunho. Eu estou falando de mancha porque você é uma pessoa irascível, e com qualquer coisa você se afoba, você briga com o povo, e ninguém se encosta perto de você, porque você é um porco espinho, que quem se encosta em você, sai furado, e você diz, por que ninguém se aproxima? Para quê? Para ser furado? Eu estou falando mancha porque você é uma mãe de família e um pai de família, e não sabe falar com seus filhos. Quando eles estão errados, você fala como um bruto fala. Eu estou falando mancha por isso. Teus filhos não gostam de você, você não cativa o coração dos seus filhos, isso é mancha. E alguém me procura recentemente e me diz da mancha que tem no coração dos seus pais, porque seus pais não foram carinhosos. Tiveram eles, mas não lhes deram carinho. Eu estava chorando a morte de meu pai, e algumas pessoas chegavam e diziam assim, chorando, pois meu pai morreu? E eu não chorei não. E eu perguntei, como era seu pai com você? Ah, meu pai me batia demais. Ah, meu pai me perseguia demais. Ah, meu pai não tratava de mim. Meu pai, desse jeito tem quase razão. Mas o meu não. O meu trabalhava para mim. O meu me deu o que eu precisei. O meu me ensinou a trabalhar. O meu não me deixou um centavo no banco, mas me deixou moral. O meu não me deixou dinheiro, mas me deixou ensino. E quando você comprar, você pague. Onde você der uma palavra, compra. Essa é a maior herança. Quem está entendendo a palavra de Jeová, diga glória a Deus. O leproso tem mancha por onde passa. Cuidado, não se acompanhe não. Não converse não. Não vá lá não. Que é barreira pesada. Tome cuidado. O bicho é manchado. A bicha é manchada. Tome cuidado, filha. Lembra de Davi?
tentou esconder o pecadão muito tempo, matou um homem, tomou a mulher e disse: eu vou esconder o pecado. Ora, escondeu. O pecado, meu filho, fica escondido por algum tempo. Aí muitas pessoas, alguém chega para mim e diz: ó, Bispo Amaro, tem alguém fazendo isso e mais isso e mais isso. Eu digo assim: tu provas? Ele diz: não, que eu não quero me meter com nada de ninguém não. Tá certo, dou razão a você. Deixa a bomba estourar, meu filho. Deixa a bomba estourar. Sabe em quem a bomba vai estourar? Na mão de quem a acendeu. Na minha não. Quem se mexeu, seu angu, que coma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não estoura na minha mão não. Jesus garantiu: não há nada encoberto que não seja revelado. Tu sabes, meu filho, que eu posso entrar em minha casa, ligar meu celular e assistir um filme pornô toda noite se eu quiser. Eu fecho meu quarto, boto minha esposa para dormir com os meus filhos, fecho meu quarto e meto o pau assistindo filme pornô. Eu acho que ninguém nunca vai ver. Ah, meu filho, mas a Bíblia diz que um dia vai se manifestar, porque aquela desgraça vai impregnar na minha mente e daqui a pouco eu não posso viver sem filme pornô. Por isso que eu não quero viver manchado pelo pecado, porque quem é manchado pelo pecado não agrada a Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo está falando para libertar. Alabassurianda claxarabanabracai. O que é que você tem dentro da carteira? Foto de mulher pelada, foto de mulher nua, foto de homem nu. O que é que você tem na casa, na tua casa? Qual é o filme que você assiste? É um filme dito por romântico, mas é pornografia. O diabo está agindo agora, mais do que nunca. Já tem até um projeto para se fazer um filme gospel pornô. O primeiro filme pornô gospel. Está repreendido, Satanás, com tua lepra. Eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Cadê a crentarada pentecostal aqui para saltar um glória a Deus agora? Cadê a crentarada pentecostal para levantar a mão e dar glória àquele que vive e reina para sempre? Por isso que o escritor dos Provérbios disse no capítulo 11, verso 3, ele disse: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos homens será a sua destruição. Viu? Se você andar manchado, você vai se destruir. Você acha que eu nunca recebi uma cantada de uma mulher? Você acha que uma mulher nunca me deu uma cantada? Claro que sim. Cantada de cair. Mas eu tenho medo de Deus. Alabacaxarabanábia. Eu tenho medo de Jeová. Eu tenho vergonha de minha filha. Eu tenho vergonha dos meus filhos. E eu respeito minha esposa. Porque se fosse ela sofrer na minha mão, eu criasse vergonha e não tivesse ido na casa dos pais dela para pedir em casamento. Já que eu casei com ela, eu tenho que ser fiel a ela, porque eu sou crente. Eu não estou falando de quem aceitou Jesus, vivia na desgraça e veio para a igreja, não. Eu estou falando de crente sem vergonha, que tem dentro da igreja e vive leproso. Um belo dia eu estava no meu gabinete, chega uma senhora não, senhorita. Ela frequentava a nossa igreja. Aí traz uma carta na mão. Na outra mão trazia o dízimo. Ela chegou e disse: o dízimo que eu trouxe para o senhor estava no meu gabinete. Eu disse: bota lá no gasofilácio. Ela disse: não, quero entregar em suas mãos. Eu disse: bote lá no gasofilácio, já está na igreja, ponha lá. Eu só pego quando é na casa de alguém. E quando a pessoa não pode trazer, você sabe como é meu negócio pro lado de dinheiro. Eu não amo o dinheiro. Eu quero só que o Senhor me sustente. Daí para lá é o que o Senhor quiser fazer. Ela disse: pois bem, vou deixar lá, mas essa carta é sua. Quando eu sair, você leia. Eu pensei que era um pedido de oração. Quando eu abri a carta: amado, as orelhas começaram a pegar fogo. Amado, abra seu coração para mim. Desse jeito. Você olha para mim diferente.
Você quer me dizer uma coisa? Você está precisando se abrir. Eu disse, meu Deus do céu. E ela continuou, ela disse assim: tudo que você precisar, eu tenho. E está à sua disposição. Voltarei para saber sua resposta. Quando eu olhei, eu me benzi, subi lá na minha casa e disse: Erilânia, olha como eu estou famoso. Olha com quem você se casou. Ela olhou e disse: meu Deus. Aí guardou a carta e esperamos ela voltar. Com alguns dias ela voltou. E aí, tem alguma resposta? Eu disse: tenho. O que é que você achou? Eu disse: beleza. E o que é que você tem para me dizer? Eu disse: fique sentado aqui que eu vou lá em cima chamar minha esposa para expulsar o pombal que você tem. Ela disse: meu negócio não é com sua mulher, é com você. Eu disse: não, quem quiser comigo tem com ela. Deixa eu chamar lá ali que nós vamos botar a mão em sua cabeça, repreender seu capeta agora. Quando eu cheguei aqui embaixo com a Erilânia, ela já tinha ido para o inferno. Fui fundar uma igreja aqui no estado do Ceará. Quando eu cheguei lá para abrir a igreja, ela está condenada, sentada. Ela se converteu, foi para outra igreja, parece que está bem. Entendeu? Aí eu vou cair? Para quê? Para manchar minha imagem? Você acha que eu dou o nome do crente Cícero Amaro por quanto? Você acha que eu dou o nome de pai Cícero Amaro por quanto? Pergunta a minha filha, como é que ela quer o casamento dela? Ela vai te dizer: meu casamento eu quero que nem o de meu pai e de minha mãe. Tu não diz nem amém não, mesmo? Eu quero ser casada que nem papai e mamãe são. Eu vou dar isso por quanto? E o nome do bispo Amaro, eu dou por quanto? Está repreendido, Satanás. Ninguém vai manchar a minha imagem. Recebe essa unção nessa noite para a tua vida também, igreja. Eu estou terminando. Mas a palavra de Deus é clara em nos dizer que devemos ter cuidado, muito cuidado com as manchas do pecado. Tem mais uma coisa que eu quero dizer. Dentro dos sintomas, que aqui já é a sexta coisa e a terceira do ponto dos sintomas. Naamã deve ter contraído lepra. Quando ele contraiu a lepra, ele percebeu que um dos sintomas da lepra é a destruição do corpo da vítima. A lepra, escute, um dos sintomas é deformar, diga deformar, e destruir o corpo. Quem tem a lepra, ela começa a se espalhar. Daqui a pouco, quando ela dá na orelha aqui, ó, ela vai rodeia até a orelha, pá, cair. Quem está me entendendo? Quem trabalha na saúde sabe. Hoje não acontece talvez muito isso, mas antigamente era certo. Dava num pé, pá, daqui a pouco os dedos, plou, os dedos. O nariz, plou, caía. A lepra deforma, diga deforma. Mais forte, deforma. E destrói o corpo. À medida que a doença vai se avançando, a lepra vai ataca os nervos corporais, as cartilagens, como orelha, nariz, e tudo vai se acabando, vai se dividindo. E talvez esse fosse o maior medo de Naamã, aquele homem grande perdendo a venta. Imagina Naamã sem venta. Né? Sem língua, o pescoço quase caindo, da lepra. A lepra deforma, a lepra destrói. Quantos cristãos hoje na casa do Senhor não têm sido destruídos fisicamente, espiritualmente, por causa do pecado, a lepra do pecado? Pessoas que sonhavam antigamente em ser pregadores. Eu disse agora à tarde: eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande cantor, um grande mensageiro. E o cara era, meu Deus do céu, queria ser um obreiro da casa do Senhor.
Ele estava naquele primeiro amor. Eu quero ser, eu quero pregar, eu quero, meu Deus, eu quero chegar ao céu, eu quero extravasar. Mas o diabo destruiu com o pecado. Ele tem talento, mas não quer executá-lo. Você chora, se for o caso, para ele executar seus talentos, ele não executa. Aliás, no mundo que nós estamos, em que talento de crente é talento gospel, é para ir para a mídia, ou o cara se apresenta, ele não quer, ou ele tem dinheiro, ele não vai. A igreja virou um comércio e os crentes viraram fregueses e clientes. É assim. Então, no mundo que nós estamos hoje, as pessoas têm sido destruídas, seus sonhos têm sido destruídos, seus planos de agradar a Deus têm sido destruídos. Há pessoas aqui entre nós que cantava, que pregava, que tocava, que era uma bênção na mão do Senhor, mas está destruído seu sonho. Você não canta mais, não ora mais, não prega mais, está até com 15 dias ou mais que você não lê a Bíblia. Você não está como Deus quer. O diabo usou a lepra do pecado e destruiu sua fé. E você está aqui doido para ir-se embora, porque falta aqui 5 para 9. Porque você está destruído. Sua fé está destruída. Seu prazer foi destruído. Você não executa mais o que Deus lhe deu. O diabo lançou uma lepra espiritual em você. Você canta bem, mas você não quer mais cantar. Talvez porque alguém mangou de sua voz. Talvez porque alguém zombou de sua mensagem. Talvez porque alguém zombou de sua roupa. Você está aí só a muqueca, que nem diz minha mãe, só a muqueca em cima dessa cadeira, não vai para lugar nenhum. E eu quero dizer, o diabo está batendo palma de você, porque você tem talento e não executa. E você já ouviu o recado de Deus, e agora só se Jesus descer e for lá em sua casa e sentar com você em sua mesa e te obrigar a vir, e eu tenho um recado para você, ele não vai fazer isso. Se você quiser, você aprenda a sair daqui nesta noite dizendo assim: Senhor, eu vou ser diferente. O diabo destruiu meu dízimo, destruiu minha oferta, destruiu minha oração, destruiu minha leitura de palavra, destruiu meus sonhos, destruiu meus talentos. Estou leproso. Eu quero te dizer, mergulha hoje que o Senhor te cura. Quantos estão aqui nesta noite que para trabalhar, para ganhar seu pão, parabéns, é um grande homem, é uma grande mulher, cumpre com horário direitinho, mas na casa de Deus é um relaxamento desgraçado. Se a igreja não tiver cuidado, o culto vai começar 8 da noite, porque tem crente relaxado, que o diabo cortou dele, tirou dele o prazer de congregar. Ele ou não vem, ou chega atrasado, e quando chega atrasado, incomoda os outros. Está repreendido o demônio. Hoje é noite de Jesus restaurar. Eu queria que a igreja levantasse as mãos para os céus e começasse a dar glória a Deus. Vê se você faz isso agora. Será se o diabo não cortou teu glória a Deus? Se não cortou, grita, 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 grita. Grita, 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 grita. Grita, glória, glória, glória. Glória a Deus. Suindecou, viaia, manarabracai. Lembra-te do que Paulo escreveu. Paulo disse lá no livro de Efésios, capítulo 2, do 20 em diante, ele disse: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados. Diga edificados, edificados, repete, edificados, 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 edificados. Edificados para quê? Diz a Bíblia, para a morada de Deus. Aplaude, 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 aplaude. Sexta-feira, o presbítero Forte chorou, numa hora em que eu também dei vontade de chorar, quando ele disse da divisão do corpo. Em outras palavras, o cara é da igreja batista, passa por um irmão da igreja universal, é como se aquele irmão da igreja universal não fosse crente. Minhas reservas com a igreja universal é somente com a liderança, mas lá tem gente transformada pelo poder de Deus. Quando tu passares por um irmão da igreja universal, sabe que Jesus entrou naquela vida, transformou, tirou das drogas. É verdade. Quem concorda comigo, diga amém. Minha reserva é com as lideranças, e eu oro por elas. É triste
Nós não podemos dividir o corpo. Diga, o corpo de Deus tem que estar junto. Diga, não podemos dividir o corpo. Quando divide o corpo, irmão, é lepra. Dia 15 de novembro, está confirmado lá? No parque de eventos? Dia 15 de novembro. Antigamente em Brejo Santo, crente não era ninguém. Pastor não era ninguém. Deus operou um milagre que as autoridades hoje nos respeitam. Onde os pastores chegam hoje, casa de saúde, hospital geral, já entra de vez. Minha filha, eu sou o bispo da Igreja Barata. Pode entrar, bispo, pode entrar, em qualquer um dos lugares, porque o respeito veio hoje. Então isso é motivo da glória a Deus ou não é? O gestor da cidade chegou, reuniu a gente e disse, olha, dia 14 de novembro, nós realizávamos uma festa grande em Brejo Santo, com bandas de fora, por passagem do aniversário do meu pai. Esse ano a gente quer fazer uma coisa diferente. E eu queria pedir que as igrejas evangélicas fossem fazer um culto lá no parque de eventos. Eu aplaudiria a Jesus. Eu não quero saber quem vota nele e quem não vota. Também ele nunca perguntou a nós em quem nós votamos. Ele disse, eu leio a Bíblia, estou lendo a Bíblia todos os dias. Eu quero um culto lá no dia 15 de novembro, só que é domingo. Algum pastor ficou dizendo, mas fecharam a igreja para ir para lá? Quando eu levei essa palavra sobre a insensibilidade que a lepra traz, um pastor se levantou e disse, nós temos que ir, porque nós não somos leprosos, e o corpo não pode estar dividido. Nós vamos fechar a igreja, e vamos fazer o culto lá, para a glória de Deus. Pode aplaudir a Jesus de Nazaré. Aleluia. As igrejas vão fazer esse culto no domingo lá, num local antigamente, ou em ambientes como aquele, antigamente crente não entrava, mas o evangelho está entrando, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só falta mais uma coisa, eu digo ou não digo? Eu já disse 3 coisas sobre a causa, 3 coisas sobre os sintomas. Deixa eu terminar agora falando da cura. Diga, Jesus cura lepra. Diga, Jesus sara pecado. Ou melhor, Jesus perdoa pecados. Nessa cura de Naamã, olha para cá que eu vou terminar agora. Quando Naamã chega e mergulha 7 vezes e é curado, toda a atenção aqui é pouca, para você entender. E ele volta ao profeta Eliseu para dizer da bênção que tinha recebido. Olha para cá, olha para cá. Naamã não correu e disse assim, Eliseu, fui curado, estou sem a lepra, meu corpo está limpo. Você não vê ele dizendo assim. Aconteceu uma coisa com Naamã ali que impressionou mais a ele do que a cura da lepra. Cadê o crente que entende o mistério de Deus para glorificar a Deus? Se ele tivesse ficado mais impressionado com a cura da lepra, ele tinha voltado dizendo, não tenho mais lepra, não tenho mais mancha, não tenho mais coceira, não tenho mais problema, não estou mais insensível, olha como eu estou limpo. Não, aconteceu um negócio lá em Naamã, foi aqui dentro, aleluia, que o impressionou mais. Quem glorifica o nome de Jeová, o impressionou mais. Tu quer saber o que foi, igreja? Você vai sentir já já. Ele volta e quando vê Eliseu, ele disse assim, ele disse, olha Eliseu, eis que eu sei agora, que em toda a terra, aleluia, não existe Deus senão em Israel. E de agora em diante, nunca mais eu sacrificarei nada a nenhum outro Deus. Eu só vou sacrificar ao Deus de Israel. Tu sabes como é que chama isso, igreja? Salvação, vida eterna, nome no livro da vida, na cidade santa. Alabacaxarabacanarabanaia. Aplaude, 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 aplaude ao Senhor. A coisa mais impressionante na vida de Naamã
não foi a cura de sua enfermidade de lepra, foi a sua salvação. Ele disse: nunca mais que eu dou o dízimo a Rimon. Perdeu o freguês, desgraçado. Quem diz amém? Nunca mais que eu me ajoelho diante de Rimon. Nunca mais que eu levanto um altar, Rimon. De hoje em diante, meu altar, meu dízimo, minha oferta, minha adoração, minha oração, não é mais para Rimon, é para Jeová Rafá, é para Jeová Nissi, é para Jeová Jirê, é para Jeová Shalom. Levanta a mão e glorifica aquele que é poderoso nas batalhas. A coisa mais impressionante em nossa vida é a nossa salvação. Jesus Cristo cura, mas a salvação dele é mais impressionante. Quantas curas, meu Deus, já fez em mim? Alabaia, suminecóvia. Raras vezes eu subo desse altar e me lembro da cura que ele fez de minha garganta. 6 vezes num médico e os médicos não curavam. Eu lembro, mas raras vezes eu lembro da cura naquela garganta. Foi importante, mas outras vezes fui curado. Raras vezes eu subo aqui e lembro de uma cura que Deus fez em mim, lá dentro da igreja de Abaiara. Meu corpo estava formigando todo. Mas todas as vezes que eu subo nesse altar, eu me recordo do dia 3 de março de 88. Naquele dia, aleluia, alabassurianda clacharaia, naquele dia eu aceitei a salvação. Eu não esqueço da minha salvação, porque a salvação é mais importante, marca mais o ser humano do que qualquer cura. Você que está aqui nessa noite, você já foi marcado pela sua salvação? Quantos aqui se lembram do dia que aceitaram Jesus como Salvador? Quantos aqui sabem o dia e a hora e o lugar que aceitaram Jesus? Digam glória a Deus. É porque a salvação, 7º mergulho, a salvação é mais importante, impressionou mais Naamã do que a cura da sua lepra. Eu queria que aqueles que são salvos, que já têm sua salvação, já aceitaram Jesus, já foram livres da lepra, do pecado, porque tem vida eterna. Desce para Jesus uma salva de palmas agora. Um mergulho e eu pensei: será que agora, meu Senhor, eu quero tanto no teu rio me curar? Mas eu sempre acreditei, com toda a força mergulhei. O meu orgulho lá embaixo eu vou deixar. Já sinto a glória me tocando, é o banho da minha vitória. Mas no 7º que a minha história vai mudar. É no 7º mergulho que o milagre acontece. É no 7º que as águas obedecem. É no 7º mergulho que Deus aparece. É no 7º que a vitória desce. Foi no 7º que tudo novo se fez. Foi no 7º mergulho que do milagre eu provei. Quando mergulhei nas águas deixei o meu velho eu, a minha natureza. Quando mergulhei, tudo novo se fez.
A minha sorte, a minha vida foi mudada quando mergulhei nas águas, deixei o meu velho eu, a minha natureza. Quando mergulhei, tudo novo te fez. A minha sorte, minha história foi mudada. Foi no sétimo que tudo novo se fez. Foi no sétimo mergulho que do milagre eu provei. Que do milagre eu provei. Que do milagre eu provei.